desejo aqui sempre recordar-me dela, sombra Salvador, queiras abrigar-me. É isso que nós ostentamos com muito orgulho, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se morremos com Ele, certamente ressuscitaremos com Ele. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Se na cruz, sempre me glorie, e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorie, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor, vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Boa noite, igreja. Boa noite, quem está em casa. A paz. Amém. Bom, bem-vindos todos, né? Domingão de frio, de feriado prolongado, a gente está aqui, louvando e adorando Deus.
Antes de começar a fazer uma reflexão rápida, mas antes de fazer a reflexão, a gente vai fazer uma oração, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai. Literalmente, obrigado por tudo, Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado porque mais um dia estamos na sua casa, Jesus. Independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, Pai, podemos te adorar, te servir, te amar, Pai. Senhor Jesus, consagro este culto em tuas mãos. Cada irmão que está assistindo em casa, que está aqui na igreja, cada irmão que está empenhado em alguma tarefa, fala conosco, usa as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a artimanha do maligno, Jesus. Fala conosco. Te louvo, te agradeço. Amém. Bom, uma reflexãozinha rápida. Colossenses, que inclusive foi o estudo de hoje da IBD, uma aula muito boa, que não pôde assistir, eu acredito que ficou gravada, né? Espero que ficou gravada, né? Da IBD, e não falte, inclusive, na próxima, né? E o Ed, na sua aula de hoje, me deu um start, e eu quero trazer essa reflexão rápida, que é a oriunda da IBD de hoje, Colossenses. E eu vou ler o capítulo 3, do versículo 8 ao 16. Diz assim: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Dois pontos. Que coisas são essas? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despirem da velha natureza, do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus e escolhidos, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade e de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdoem. Acima de tudo, porém, esteja sempre o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. Que é a paz de Cristo, que seja o árbitro no coração de cada um de vocês. A paz é o árbitro, é o crivo. Pois foi para essa paz que cada um de vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam todos sempre agradecidos. Amém. Somos chamados, a gente tem essa militância atual, né? Somos chamados para ser soldados, né? O pessoal gosta muito disso. Mas é soldado que não usa arma. A gente é chamado para ser um soldado. Tem um filme interessante, que é Até o Último Homem, é isso, né? Que desenha muito bem qual é o nosso chamado militar. A gente não pega em armas. A gente é chamado para amar. Então, enquanto está uma guerra no mundo lá fora, todo mundo numa briga de ego, todo mundo numa briga de vaidade, um querendo matar o outro, um querendo passar por cima do outro, o papel do cristão qual é? No meio dessa guerra, fazendo analogia com o filme lá, né? É só promover o amor. A gente é o refúgio. A pessoa tem que olhar para a gente lá fora e encontrar o Evangelho. E como que vai encontrar o Evangelho na gente, se da minha boca só sai maldade? Se da minha boca só sai mal falar do outro? Se da minha boca só sai fofoca? Se da minha boca só sai ira? Como?
Então, nós somos chamados para levar o oposto disso. Se eu não posso falar bem do outro, se eu não posso falar uma mensagem de amor, de compaixão para o outro, eu fico quieto. O Evangelho nos chama para ficar quieto. Semana que vem a gente vai fazer uma reflexão sobre esse tema mais profundo, né? E é isso. Que o Evangelho de Jesus Cristo entre como uma espada em nossa vida e que a gente possa levar paz, compaixão, esperança e amor lá fora. Se eu não puder falar nada, eu não falo. Se for para falar, é para falar bem do outro. É essa a nossa chamada. Fofoca, ira, contenda, divisão não sai da nossa boca. Não pode sair. Amém? Louvor. Som. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos adorar e exaltar o nosso Deus com a música. Vamos declarar louvor e honra ao nosso Deus. Pertence somente a Ele. Vamos declarar: toda língua confessará a tua grande glória. Todo joelho se dobrará em louvor ao nosso Deus. E é isso que nós vamos declarar. Louvor e honra, poder e glória pertence ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória pertence ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará sua eterna glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará sua eterna glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus.
Amém. Pode se assentar, igreja. Ponto? Alguns avisos rápidos, né? Semana que vem, nossa EBD, né? Então, participe da nossa EBD. Tem também, durante a semana, o nosso culto de oração, né? Às quartas-feiras, não é isso, Júnior? Às quartas-feiras, que é o culto noturno. Próximo domingo, a gente tem a Assembleia Regular de Negócios, então vai ser às 9 horas a Assembleia Regular de Negócios, depois tem uma pausa para o café, e posteriormente a gente tem a continuação da EBD, tá bom? Então não falte. A princípio são esses os nossos avisos, e a gente vai fazer aqui o nosso momento de oração de intercessão. Alguém tem algum pedido de intercessão? Vou pedir? Física e emocional, né? Tá bom. Mais algum pedido? Nada? Nenhum pedido? Eu estava conversando com o Lúcio ali fora e com a Suzy, e a gente, vendo lá a questão do trabalho, né? O menininho de 7 anos, quem está no grupo da igreja viu, né? O médico deu 3 meses, não é isso? E o quanto deve ser dolorido para o pai e para a mãe, né? E a gente, como limitado, extremamente limitado, a gente, né? Não tem respostas. A gente não sabe, né? A gente é convidado só a confiar, andar no escuro na fé, né? E problemas de saúde vêm, problemas de luto a gente vai passar, mas Deus é sempre Deus, sempre Deus. A gente não tem respostas. Foi um dia, acho que eu falei isso ou na IBD, ou falei no culto aqui, alguma vez eu falei isso, que a ausência de evidência não é evidência de que Deus não está por detrás. Tá, Deus está no controle de tudo. A gente não tem evidência, não tem respostas, não sabe de nada, mas Ele está sempre no controle, sempre. Então vamos orar. Tem pedido de emprego, questão do INSS, saúde emocional, pessoas lá fora que estão sem respostas, né? Problema de saúde, luto. E aí todo mundo aqui tem algum pedido, às vezes não quis falar, mas tem, a gente sempre tem, né? A gente é limitado. Então que Deus, Ele conhece o coração de cada um e Ele sabe no seu íntimo o que está te trazendo temor e medo. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, Pai. O Senhor conhece os nossos medos e limitações. Pai, que Teu Espírito Santo possa ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Pai. Senhor, cada pedido de oração aqui, das pessoas, dos irmãos que estão em casa, Pai, dessa mãe, desse pai, com o menininho de 7 anos doente, Senhor Deus, que o Teu Evangelho, Pai, que o Teu Espírito possa ser o conforto. Use as nossas vidas, Pai, nesse mundo de vaidade, nesse mundo que é cada um por si, nesse mundo que é um querendo passar por cima do outro, Pai, que a gente possa ser reflexo, espelho, Jesus, do Teu perfeito, imenso e maravilhoso amor, Pai. Senhor Deus, usa nossas vidas como forma de acalentar o outro nesses tempos de frio tão tenebroso, Pai.
que a gente possa estar com o nosso coração aberto, Pai, para o lado, para cada irmão que está do nosso lado, para cada pessoa lá fora que precisa de uma voz de esperança, Pai. Deus, que a gente possa ser a seta que aponta Jesus para o Senhor, Pai. Transforma nossas vidas, que Teu Evangelho possa ser essa espada em nós, Pai. Quebre o nosso eu, rasgue a nossa vaidade. Nós não queremos ter razão, Pai. Nós não queremos ter certeza em nada, só queremos viver o Teu Evangelho, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. E também, rapidinho, né? Essa semana eu fui dar uma palestra numa escola pública, lá em Rio Grande da Serra. E eu não sabia o que falar. O que eu vou falar? Porque a minha abordagem, a minha forma de trabalho é mais para pessoas adultas, né? Eu não trabalho muito com adolescentes e criança. E aí, o que eu vou falar? E aí, o diretor da escola que me convidou, ele falou está tendo muito problema aqui na escola com depressão, com jovens, adolescente, suicídio, né? Eu não imaginava que era tanto assim. E aí eu fui dar essa palestra na quinta-feira. Gente, acabou a palestra, foi uma choradeira. Eu chorei, os alunos choraram, porque quanto de adolescente, e literalmente, eu não estou brincando aqui não, fizeram fila para falar comigo depois, porque cada um contando os seus casos lá. Uma menina que tentou a mãe convidou ela, a mãe convidou a menina de 14 anos para cometer suicídio junto. Aí não cometeram suicídio, ela tem o corpo todo retalhado, os braços retalhados. Aí um outro menino tentou cometer suicídio. Aí uma outra menina tentou pular de uma ponte, mas se quebrou toda e não morreu. Tudo lá, garotada, é a nossa juventude aí, né? Então, que esteja em nossa mente oração constante para essa nova geração. Esses adolescentes, esses jovens que estão entrando, porque é uma fase complicada, o mundo já não ajuda muito, a mudança que a gente está passando socialmente, tecnologia envolve isso, né, tudo isso está envolvendo, e a gente tem que estar atento a isso. E para estar atento, eu tenho que estar sensível. E para estar sensível, eu tenho que ter amor. Se eu não tiver amor, não adianta, né? Então não adianta a gente ir com explicação filosófica, explicação psicológica, isso não serve de nada. De absolutamente nada. As pessoas querem amor, empatia, vínculo. Que a gente possa estar atento a isso no Evangelho. Amém? Deus abençoe. Vamos para o louvor? Peço que os irmãos se coloquem de pé novamente. Durante esse cântico, os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas poderão trazer aqui à frente. Amém?
Sublime graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Sua vida ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Aqui eu posso viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça. Doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Amém. Glórias ao nosso Deus, Deus soberano. Nós vamos declarar que esse nosso Deus, Ele é poderoso. Ele ressurgiu e a morte venceu. É esse Deus que nós vamos exaltar e glorificar neste momento. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos,
morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nos conduz. Deus conosco nos conduzirá e jamais nos deixa, e jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgir, morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém. Glórias a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. E nosso Deus que é poderoso, Ele é um Deus grande, é o Deus que nos dá a vitória. Somente nele temos a vitória. E é isso que nós vamos declarar neste momento. Grande é o Senhor, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. É o Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Terminar, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Glórias ao nosso Deus soberano. Glória a Deus. Pode se assentar, a igreja. Som, ok. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Eu não sei se tem gente com Bíblia mais bonita que a minha, mas mais maior, eu duvido aqui. E eu fico muito feliz. Já falei a respeito disso, né, que é presente de filhos. E fico muito feliz mesmo. E
E é estudando a palavra que a gente vai chegar até Deus. É buscando o Senhor que a gente chega a Deus. Caio, eu fiquei muito impactado com o que você falou a respeito do suicídio. Setembro foi-se, né? Já entramos em outubro, e setembro foi considerado comemorado, ou separado, né? Melhor dizendo assim, separado para o combate ao suicídio. E foi justamente no mês de setembro, eu estava vindo do serviço, eu trabalho em revezamento, e essa semana naquele dia eu estava trabalhando das 6 às 14, e eu passo em cima do viaduto Guadalajara, ali no Largo do Belém, e quando eu estou passando em cima do viaduto, um carro de polícia subiu em cima da calçada e fez o retorno, e quando eu olhei já tinha um policial ali do lado do muro, bem sobre a linha férrea, e ali um jovem totalmente drogado, transtornado e pronto para se jogar de cima do viaduto. Eu não sei que fim levou aquilo, porque não podia parar naquele momento. Mas a gente vê que as pessoas estão sofrendo sem Cristo. Isso realmente nos chama a atenção para isso, porque nós temos o poder dado por Deus para agir na vida dessas pessoas, e muitas vezes não fazemos. Somos responsáveis por isso. Eu quero iniciar essa fala saudando nosso pastor, que está em casa, pastor Clóvis, e a irmã Eliane. Eu costumo chamá-lo, quando está perto, de mestre Clóvis, né? Então, mestre Clóvis, Deus abençoe a tua vida. Continuamos orando por você e pela família, pela irmã Eliane. Sentimos a falta de vocês. Eu estou extremamente alegre, porque estou na casa de Deus. Lembra da última vez que estivemos aqui falando? Senti a igreja um pouco triste. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu saio de casa triste, mas quando eu piso dentro desse templo, que eu começo a olhar os olhos dos irmãos, o rosto, comentar, comemorar, abraçar com o punho, né, com o cotovelo, isso me dá muita alegria, porque eu estou no meio do povo de Deus. Isso me dá alegria. E olha só, eu tenho visto que Deus usa todas as ferramentas para abençoar a igreja. Tem gente falando mal do Facebook, essa semana o Facebook, o WhatsApp, todas as redes sociais ali, as 3, né, maiores, entraram em colapso, e eu fiquei sabendo que teve filho que encontrou a mãe perdida há muitos anos, que moravam dentro da mesma casa. Então isso nos traz compromisso, né, de estar próximos do Senhor. E quando eu falei do Facebook aqui, é uma ferramenta dada por Deus para nós cristãos, para alcançarmos também vidas. Domingo passado, a Aline estava assistindo o culto pelo Facebook. Cadê a Aline? Olha lá, ela está fazendo um sinal lá, ó. Olha lá atrás, está vendo? E hoje ela está presente aqui. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Esta igreja te abraça, hoje com o cotovelo ainda, né, ainda com o punho, mas logo, logo vamos nos abraçar em congraçamento no Senhor, da maneira que o cristão deve fazer. Isso nos dá alegria mesmo, né? Seja bem-vinda, viu, Aline? Deus abençoe. E ela está com os 2 filhos, né? Estão na salinha lá, né? Muito bom. Eu gostaria de ainda falar a respeito do dever do cristão com relação a participar dos cultos da igreja. Se você é membro da igreja e ainda não veio a uma escola bíblica, eu não vou dizer que você está perdendo, não, porque realmente você está perdendo de aprender no Senhor para praticar. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. E a palavra de Deus fala assim, que essas coisas vocês vão ensinar aos vossos filhos e as inculcarás. Lembra que nós falamos a respeito disso, sobre a palavra? Inculcar quer dizer você colocar na mente do filho como ele deve andar na presença do Senhor. Mas como é que nós podemos fazer isso se nós não aprendemos nem para nós? Tem muito crente que é vazio de Bíblia. Muitas vezes é cheio do Espírito Santo, mas é vazio de Bíblia. E às vezes sofre quando vai falar de Deus por não ter conhecimento. E nós temos o dever de estar firmes na presença do Senhor. Então, estou puxando a sardinha mesmo. Eu estou desafiando todos vocês que estão aqui, neste templo.
e também você que está me vendo pela internet, me assistindo pela internet, não fique de bobeira. Próximo domingo eu gostaria de ver todos aqui na escola bíblica. É aqui que nós aprendemos a falar do Senhor. E nós vamos falar a respeito de aprendizado. Abra a tua Bíblia em Isaías. Capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eu vou ler os 6 primeiros versículos. É uma passagem de compromisso, uma passagem de transformação, é uma passagem em que esse livro todo de Isaías mostra a transformação do crente, quando ele se encontra com Jesus. E aí ele continua dando passos para receber e para estar com esse Jesus. Fique de pé. Vamos ler. Os 6 primeiros versículos de Isaías, capítulo 53, que diz assim, olha, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Porém, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Feche seus olhos, vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus, nesta hora, Senhor, em que a Tua palavra foi lida, nós queremos abrir os nossos corações, Senhor, e clamar para que o Teu Espírito Santo fale a nós. Nós estamos aqui para ouvi-lo, Senhor, prestando um culto de louvor a Ti, mas nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Essa parte em que nós lemos em Isaías, nós poderíamos colocar um subtítulo aqui como decisões. Decisões. Isaías começa fazendo uma pergunta. E muitas vezes pessoas chegam até nós com perguntas e saem sem respostas. E a pergunta ali, quem deu crédito à nossa pregação? Dias atuais, o que nós mais vemos, acabamos de falar sobre a internet, sobre as ferramentas de trabalho, ferramentas de conversação, de bate-papo. E eu tenho visto, queridos, que até nos grupos relacionados à nossa igreja, ou às igrejas, ou ao povo de Deus, muitas pessoas vazias, muitos crentes sem respostas. E quando se enveredam em alguma questão, nós podemos analisar como são vazios, como são fracos de conhecimento e de soluções para esse estado de coisas que se encontra esta humanidade. Quem deu crédito à nossa pregação? E a segunda pergunta, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando nós falamos quem deu crédito, crédito aqui quer dizer acreditar. Acreditar. Quem acreditou na nossa pregação? Nós podemos dividir essa pergunta em duas verdades. Duas verdades. A primeira grande verdade é:
Muitos não acreditam nas nossas palavras. Muitos não acreditam nas nossas palavras, como cristão. Mas, talvez, não seja por sua culpa, não seja por culpa nossa. Porém, muitos não acreditam nas nossas palavras. Outra grande verdade, não querem um relacionamento sério com Deus. Muitos não querem um relacionamento sério com Deus. Isto é natural. O livre-arbítrio leva as pessoas a isto. Ou você quer, ou você não quer. Ou você toma leite com café, ou você toma só café. Ou você não toma nenhum, gosta de suco. Livre-arbítrio, é a escolha tua. Porém, muitos não acreditam nas nossas palavras, não querem um relacionamento sério com Deus, não querem deixar suas vidas de pecado. É uma escolha. É uma escolha. Não precisam de Deus, ou acham que não precisam de Deus. Quantas vezes nós não recebemos pessoas ligando, entrando por aquela porta, dizendo: eu estou desesperado porque até eu estou sem Deus e eu preciso de Deus, e o choro vem. Mas até chegar a esse ponto, muitos brincam com a palavra, com o conhecimento a Deus, não querem saber de Deus. Esta é uma grande verdade. As nações estão divididas por isto. Não acreditam em Deus. Então, essa é uma das duas grandes verdades. Nós lemos aqui algumas coisas. Não acreditam em Deus, não querem um relacionamento sério com Deus, não querem deixar suas vidas de pecar, não precisam de Deus, ou acham que não precisam de Deus, não acreditam em Deus. Preferem experimentar a vida e passar por ela sem preparar-se para o real encontro com Deus. E olha que depois desse estado de coisas que nós passamos nesses últimos quase 2 anos, muitos crentes estão nessas condições. Assim como perdemos amigos, assim como perdemos parentes, é fácil dizer que nós presenciamos pessoas que estão praticamente apostatando da fé, fraquejando, tímidos, medrosos, insensatos. E algum dia colocaram nas suas mentes que receberam Jesus em seu coração. A outra grande verdade é que nós não somos capazes em fazer que acreditem nas nossas palavras. Então, quando nós vimos ali, podemos dividir essa pergunta em duas. Muitos não acreditam nas nossas palavras, às vezes não é culpa do cristão. Porém, muitas das vezes, nós não somos capazes em fazer que as pessoas acreditem na nossa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Mas muitas vezes nós não somos capazes de levar as pessoas a conhecer a verdade. E esta é uma grande verdade. Esse é um grande problema. E esse problema é nosso. Esse é nosso. Muitas vezes a incapacidade de levar as pessoas ao conhecimento de Deus é nossa responsabilidade. E ela se torna um grande problema. Quantos de nós não nos sentimos tristes e fracassados porque as pessoas clamam e nós não temos uma palavra de conforto naquele momento, não completamos a obra de levá-los a Jesus. Aí eu quero acreditar um pouco disso ao mestre Adelécio. Adelécio, nos estudos que nós fizemos pré-célula, para ser líder de célula, ele sempre dizia que nós precisamos consolidar, lembra dessa palavra? Consolidar as pessoas, o discípulo. Muitas vezes nós deixamos pelo caminho. Se nós formos falar aqui a parábola da semeadura, nós vamos ver que muitas vezes nós deixamos a desejar porque não somos capazes de confirmar a salvação no coração dessas pessoas. E este torna-se o nosso problema.
Crentes despreparados, sem fundamento na palavra, sem convicção, crente de oba-oba, não conseguem fazer com que os que anseiam por salvação creiam em Jesus. E isso passa a ser a nossa culpa. Isso causa frustração. Muitas vezes nós deparamos com pessoas que não têm alegria em falar de Deus, em falar de Jesus, porque não tem fundamento, firmeza na palavra. E às vezes, irmãos, a coisa está muito próxima e nós não captamos. Amigo meu de trabalho, ele já aposentou, já saiu da empresa. Quando eu começo a falar assim, aposentou, a grande maioria dos meus amigos já estão aposentando lá e estão saindo da empresa. Eu estou sendo os últimos dos moicanos ali. E não é que eu seja velho não, viu, irmãos? É que eu comecei cedo a trabalhar. E o Marcelo, um amigo, falou assim, olha, eu estou sofrendo. O que foi? Eu falei, eu estou perdendo tempo aqui. Eu preciso fazer a obra. E preso aqui dentro dessa empresa, eu preciso fazer a obra. E o Marcelo, deixa eu tirar essa máscara aqui, que eu estou só. Jonatas, você não se aproxima de mim, senão eu vou ter que colocar a máscara, tá bom? E esse meu amigo de trabalho falou assim, olha, eu preciso ir embora. Triste, uma noite falando comigo, eu preciso ir embora. Eu estou aqui perdendo tempo, eu preciso fazer a obra. Aí eu fiz uma pergunta para ele que fez ele chorar naquela noite. Falei assim, quantas pessoas desse ambiente de trabalho você já levou aos pés de Jesus? E olha, irmãos, o camarada era um verdadeiro empreendedor do reino de Deus. A gente começou a contar e perdeu-se na mão quantas pessoas ele já tinha levado aos pés de Jesus. E aí eu fui obrigado a ministrar para ele e trazer alegria ao coração daquele meu amigo. Falei assim, olha, o campo é o mundo, o campo não é a igreja. A igreja é a congregação dos santos, é o lugar de adoração, é o lugar onde você vai colocar brasas no seu ser, no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia, para você continuar sendo crente fiel e empreendedor. Já falei várias vezes também da igreja, foi a primeira vez que eu vi, não sei se existem em outras igrejas isto, mas lá na rua Nicolau Filizola, Igreja Batista Central de São Bernardo, por dentro da igreja, nos umbrais, está escrito assim, ó. Umbrais é o patamar da porta, né? O batente da porta, chama-se umbrais. E ali está escrito assim, cuidado, ao passar desse ponto em diante, você estará pisando em solo missionário, dentro da igreja, na porta para a saída. E muitos de nós esquecemos disso. Aqui é o lugar de você conseguir brasas, aquecer o seu coração. Mas quando você sai do templo, sai da presença dos irmãos, não da presença de Deus, você tem que continuar vibrante. Você tem que ter a responsabilidade de ser um pregador. Queridos, os dons, se eu for falar de dons aqui, nós vamos muito longe. Mas existe um dom que foi dado a todos. O dom de pregar a palavra. Não o dom de subir no púlpito e falar alguma coisa. Muitas vezes, isso aqui é um dom de mico, de circo. Palco, que pode... Tem pessoas que são treinadas para falar e que, quando eles começam a falar, captam a mente, o pensamento, o momento das pessoas, e as pessoas ficam vidradas ali, e ele tem uma liberdade boa para falar com todo mundo. Então, isso não é o dom de pregar. O dom de pregar a palavra foi dado a todos. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 28. E aí eu vou estar falando para você do dom que foi ordenado. Ordem. Quem deu essa ordem? Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Nós cristãos costumamos dizer que esse é o ID de Jesus, né? O ID. E aí, nós vemos o seguinte, no versículo 18, Jesus diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E Jesus, de posse daquele poder, ele deu uma ordem no imperativo para quem? Para os cristãos, para nós. Foi para nós que ele deu aquela ordem. Portanto, ide, o verbo ir no imperativo, é ordem.
É ordem. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus estava dizendo para nós ali, queridos? Aquilo que está escrito lá nos umbrais da porta da igreja central de São Bernardo, lá, da Nicolau Filizola, né? Em frente ao poupa-tempo. O campo é o mundo, mas muitas vezes nós achamos que o nosso campo é os bancos da igreja. Não falamos para o nosso amigo de ônibus, ou aquele que está companheiro de viagem, não falamos para o nosso amigo de trabalho, não falamos para o nosso amigo de classe, e não cumprimos a ordem no imperativo do nosso Mestre Jesus, o ide. Jesus deixou 2 ordens imperativas. No período em que ele ensinou os seus discípulos, e ele dizia, em toda a humildade do nosso Mestre, ele disse assim, olha, vocês serão maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Ele quis dizer o quê? Que eles seriam os responsáveis por continuar a obra de Deus na terra. Você já percebeu a sua responsabilidade? É isto, é a ordem de Jesus. Mas a responsabilidade aqui é suave, nos dá prazer. Qual é o crente que não tem prazer em ver alguém entregando a sua vida aos pés de Jesus por seu próprio intermédio, sendo canal de bênçãos pelo Espírito Santo de Deus? Então, essa é uma das ordens. A outra ordem de Jesus, no imperativo também, você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, todos sabem de cor aqui, né? Domingo passado nós tivemos isto, foi lido, que é a ceia do Senhor, né? O batismo, né? Ide, batizai as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E 1 Coríntios 11 fala da ceia. E é um imperativo também, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Comei é imperativo do verbo comer. Você tem que fazer. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e distribuindo, disse assim, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Fazer. Isso tem que dar prazer. Eu, quando era criança, quando eu já nasci num lar evangélico. Só que filho de crente não é crentinho, não. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente é filho de crente. E precisa da salvação. Mas quando eu era criança, meus pais me inculcando aquilo, me levando ao banco da igreja, em várias localidades, igreja Vila Gerte, Primeira de São Caetano, e ali sentado no banco, no dia da ceia, quem aqui já foi criança no dia da ceia? Irmãos, aquilo dói no coração, dá tanta vontade de tomar a ceia quando a gente é criança. E muitos dos adultos, dos grandões, né, as crianças maiores, não conseguem se resolver e cumprir a ordem de Jesus, o imperativo ali, fazer isto. Então nós vemos 2 ordens no imperativo. O Senhor Jesus, 700 anos depois de Isaías falar sobre esta profecia que eu acabei de ler lá no começo e fazer aquela pergunta, quem deu crédito? Veio Jesus, o homem a quem Isaías estava anunciando 700 anos antes. Olha o privilégio daquele profeta. Olha o privilégio. Já imaginou você, o Isaías de Deus, profetizando a vinda do seu Messias 700 anos antes dele vir? Você sabe que isso pode acontecer de novo com você? Se você permanecer fiel ao Senhor, você continuará anunciando a morte do Senhor e a vinda dele até que ele venha, né? A morte até que ele venha. É semelhante. Isso dá prazer. Ensinar às nações, aos povos, às pessoas que Jesus Cristo virá. Muitas vezes não há firmeza em nossas pregações. E as nossas atitudes demonstram isto.
Isto, quando nós chegamos nessa situação, queridos, é porque nós precisamos de Deus. Para falar de Deus, nós precisamos de Deus. Isaías, no capítulo 6, ali ele mostra a transformação dele, quando ele teve o chamado de Deus. E aí ele começa escrevendo, ele fala assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, e o seu séquito, a sua comitiva, as suas vestes enchia todo o ambiente. Isaías percebeu que estava no lugar santo e que ele precisava de santidade. E ele começou a fazer uma reflexão da sua vida antes daquele momento. E ele disse assim, olha, eu sou um homem impuro, de impuros lábios, habito no meio de um povo também de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Mas o que nós precisamos fazer para imitar esse homem de Deus? É que no momento em que ele teve a sua vista aberta, a sua mente aberta, em que ele conheceu, ele reparou, ele percebeu que Deus estava no ambiente, que ele estava num ambiente totalmente santo, ele buscou transformação. Ele buscou mudança. Ele percebeu que ele precisava mudar. E aí a história conta, né, que a história com H, não é com E, né, não é historinha não, é história mesmo. Conta que um anjo tirou do altar uma brasa com uma tenaz, né, e tocou nos lábios dele, e ali ele foi transformado de impuro para a pureza. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E 700 anos antes da vinda de Cristo, Isaías estava profetizando a vinda do Senhor. Que privilégio, queridos. Que privilégio. É uma inveja santa, viu? É uma inveja santa ver um negócio desse. O homem ter condições de, guiado pelo Espírito Santo de Deus, não em si mesmo, mas ter a mente aberta para ver o futuro e reconhecer que o seu Salvador, o Messias, o homem que iria salvar a sua vida, viria para resgatar a humanidade. E ele estava ali pregando a Jesus. Muitas vezes, nós não conseguimos convencer as pessoas dos seus erros, dos seus pecados, porque nós não temos esse tipo de relacionamento com Deus. Isto é fato. Eu estou falando a você, e é fato. A Bíblia nos dá todo o poder, toda a liberdade para dizer isto, que muitas vezes nós achamos que servir a Deus é preparar o dízimo, que é dele, e trazer à igreja, é vir à igreja no domingo, é vencer uma barreira da chuva, e nesse caso as mulheres conseguem vencer a barreira muito mais do que a gente, né? Porque o homem não precisa usar guarda-chuva no sereno, na garoa, mas a mulher, quando ela se afeita, o cabelo, quando fica impecável, ela precisa vencer algo mais, né? Precisa não só da sombrinha, mas até de cobertura para se deslocar. E muitas vezes nós achamos que só o fato de sair da nossa casa e vir ao templo é o suficiente, basta. Nós estamos fazendo aqui, nesse momento, aquilo que Jesus nos ensinou também. Desde pequeno, desde menino, estava no templo, buscando ao Senhor, debatendo com os maiorais do templo e ganhando deles em sabedoria. E o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Será que nós temos sabedoria o suficiente para debater com um dos maiorais? Sobre a palavra de Deus, claro. Será que nós temos isso? Muitas vezes essas pessoas estão se suicidando, viu, Caio? Estão sendo perdidas, tendo suas vidas ceifadas por nossa culpa. Por nossa culpa. Eu acho que em algum lugar da Bíblia, desse livro que nós falamos aqui, tem algo dizendo sobre o sangue inocente, né? Se eu deixar de falar, o que vai acontecer? Tem alguma coisa falando a respeito disso. Tem ou não tem? E quem é o responsável por isso?
Mas eu não vim aqui falar de tristeza somente não, gente. Eu vim aqui dizer que todo o tempo, e o tempo todo, que é hoje, esse momento, é o momento de eu buscar aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus. Todo o tempo, e o momento é hoje, o tempo é este, nós precisamos aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. E isso é bênção. Isso é bênção. Eu quase que diria aqui que infelizmente nós moramos num país livre ainda. Porque existem pessoas que não têm esta liberdade. E que quando podem, não desprezam o tempo. Escondido em porões, em cavernas, com um pedaço da Bíblia escondido ali, porque se for achado, é assassinado, é levado ao cadafalso. São pessoas que estão ali sofrendo em prol do Evangelho, mas o seu coração está transbordante de alegria. E nós, deitado eternamente em berço esplêndido. Aliás, quando eu falei aqui, deitado eternamente em berço esplêndido, eu estou falando uma estrofe, né? uma página, uma linha do nosso hino nacional brasileiro. E a palavra de Deus fala assim, que nós devemos inculcar coisas boas nos nossos filhos. Muitas vezes nós não temos o conhecimento. Hoje, a sociedade fala assim, olha, essa geração está toda perdida. Essa geração está toda perdida. Não sabe nada, não sabe matemática, não sabe português, não sabe nada. Aí eu faço a pergunta aqui, quem é o responsável por essa sociedade, essa parte da sociedade, esse povo aí, essa juventude está perdida? Quem que é o responsável? Muitos de nós batemos no peito e falamos assim, no tempo que eu ia à escola, eu cantava o hino nacional de cor e salteado. Hoje, se nós pedirmos para um adulto, um pai aqui, cantar o hino nacional, nós podemos passar vergonha. Coisa simples. Educação moral e cívica, civismo, amar a pátria, amar os nossos símbolos, né? A bandeira, o hino à bandeira. Eu estou fazendo um apêndice aqui para mostrar o quanto nós somos fracos, frágeis no conhecimento e aplicar esse conhecimento. E com relação à palavra de Deus, irmãos, mais ainda, muito mais ainda. Quantas vezes nós somos negligentes? Às vezes nós não conseguimos decorar um versículo da palavra de Deus e estamos com ela todos os dias, debaixo do braço, na estante de casa, quando vimos a igreja. Estamos com a Bíblia todos os dias, e muitas vezes você pede para uma pessoa, declama um versículo e não sabemos fazê-lo. E aí quando chegamos, nos deparamos com questões em que a sociedade fala sobre aborto, questões da sociedade que falam sobre homossexualismo, questões da sociedade que falam sobre muitos assuntos. Nós somente nos posicionamos contra, mas muitas vezes não sabemos dizer o porquê estamos nos posicionando. Qual é a nossa posição em Cristo? Isaías falou de Jesus 700 anos. Aí depois desse tempo veio Jesus e com o seu ministério ele pregou o arrependimento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 12, nós vamos ler. Mateus capítulo 4, 17 ao 12. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois dos irmãos, e aí continua. O versículo 17, o ministério de Jesus. Arrependei-vos. Jesus veio pregar o arrependimento. Então nós temos como fazer. Nós podemos fazer, basta querer. 700 anos depois,
veio o homem ao qual Isaías estava profetizando. Vamos voltar para Isaías, nós vamos chegar no encerramento lá, mas eu quero voltar para Isaías agora e dizer para você alguns pormenores do texto que nós lemos. Capítulo 50. Capítulo 53 de Isaías, os 6 primeiros versículos. Então nós começamos iniciando a leitura, né? Fizemos os irmãos ficar de pé e perguntamos quem deu crédito à nossa pregação. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem está dando crédito ao Deus que você prega? Você tem firmeza? Nós podemos completar esta mensagem com algumas afirmações e alguns questionamentos. A afirmação é que Jesus pagou o preço. Olha só o versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Versículo 5. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Você já está curado pelo sangue de Jesus. Versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está pago, tetelestai, está consumado. O nosso Jesus venceu a morte. A morte prevista lá 700 anos antes, a alegria daquele servo de Deus falando sobre o Messias, profetizando sobre a vinda de Jesus. E quando esse homem veio, o servo de Deus, o Cordeiro de Deus, ele veio doar-se por você e por mim. Não é brincadeira, é vida, vida em abundância. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia, Jesus venceu a morte. Ele venceu. Nós poderíamos gritar aqui em alto e bom tom, né? O meu Jesus venceu. Já imaginou se Isaías pudesse ver? Eu creio que ele viu lá dos céus. Mas se em vida ele pudesse ver a profecia que ele tinha trazido para as nações, como seria a alegria daquele homem? E nós podemos ser semelhantes a isto. A alegria de levar um pecador aos pés de Jesus. Você tem feito isto? Alguém tem dado crédito à pregação que você faz? Alguém tem dado crédito o que você tem feito? As nossas vidas falam mais do que palavras. Ações falam mais do que palavras. Queridos, quais são as vossas ações? Você não precisa responder para mim, não. Mas essa pergunta é para responder para o nosso Deus. E essa pergunta tem que ser respondida cotidianamente. O que você tem feito perante o Senhor para que creiam que Jesus veio, cumpriu a missão, morreu e ressuscitou, foi para o Pai e voltará outra vez? O que você tem feito? Muitas vezes nós temos cantado aquele corinho, os reinos se abalam. Tantos acontecimentos fala naquele hino, né? Os reinos se abalam, as pessoas se curvam, os montes vão para um lado para o outro, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. E nós, pessoas transformadas pelo sangue de Jesus, nós temos o privilégio e o dever de ensinar as nações. Nós temos o dever de responder a esta pergunta que Isaías fez, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem deu crédito à nossa oração, à nossa pregação? Quem está dando crédito à vossa pregação? Como é que você tem atingido, ou a quem você tem atingido? E aí você começa a analisar o seu interior. Muitas vezes eu me pego chorando. Eu não gosto de chorar na frente da minha família,
A minha esposa não me vê chorando. Minha filha também não. O homem tem essas coisas, né, Delésio? Né, Júnior? O homem não gosta de chorar na frente da família. Principalmente na frente de mulheres. Mas às vezes eu me pego chorando e interpelando o meu interior. Senhor, será que tem valido a pena o que eu tenho feito? Essas questões invadem a nossa mente quando nós estamos na vontade de Deus. Porque a gente percebe que o mundo tem sede de Deus. E sabe qual é o tamanho da sede de Deus, querido? O tamanho da sede do mundo de Deus, ela só é preenchida com Jesus Cristo, com o sangue de Jesus. E nós somos detentores da palavra de Deus. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Você tem esse conhecimento. Agora, o que nós precisamos fazer, ao encerrar esta palavra, é o desafio. É o desafio. Nós precisamos nos desafiar cotidianamente, constantemente, a todo instante. Nós precisamos nos desafiar a cumprir a ordem de Deus. A ordem do próprio Jesus. Esse ano, quantas vezes você cumpriu o ID de Jesus na vida de alguém? Conseguiu alguma coisa? Cear é fácil. Cear é fácil. Mas mesmo assim, a palavra de Deus fala que você não deve cear indignamente, né? Agora, e levar a palavra? E falar de Jesus? Como é que você tem preparado? Preparado é se preparar antes para falar de Jesus. Quantos aqui pegam ônibus? Uber? Você já falou alguma vez de Jesus para o Uber? Eu vou encerrar. E eu posso ter certeza, posso dizer para vocês com certeza que essa palavra tem falado ao meu coração todos os instantes. E nós precisamos nos desafiar, queridos. Nós precisamos realmente nos desafiar. Sabe por quê? É como nós falamos, né? Muitos cristãos estão ocos por dentro. Talvez estão vestidos para pregar, mas estão desnudos no conhecimento do Senhor, da palavra de Deus. E nós precisamos alterar esse processo. Mesmo desnudos de roupa, nós precisamos estar preparados para falar de Jesus. Esse é o desafio. Esse é o desafio que eu faço aos crentes de Jesus, ou crentes em Jesus Cristo nesta noite. Nós precisamos nos desafiar cada vez mais. Infelizmente, nesse momento em que nós estamos falando aqui, vocês estão ouvindo, estão pensando, estão se ligando ao Pai com suas mentes, pessoas estão perdendo a vida, pessoas estão se suicidando, pessoas estão morrendo sem Cristo. Eu quero desafiar a igreja a dar o algo a mais. Eu quero desafiar a você a dar o algo a mais. Eu quero desafiar a buscar mais o Senhor. A palavra fala, né? 55:6 de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Queridos, Deus ainda está perto. Mas vai chegar o momento em que as pessoas vão querer falar e a palavra não vai atingir. Em que nós vamos querer liberdade para pregar e não vamos ter essa liberdade. Então nós precisamos nos preparar. Tem um hino também, eu falei os reinos se abalam, mas tem um hino que fala assim: eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Tem muito crente querendo subir sozinho, fazer uma carreira solo. Chegar na presença do Pai sozinho. Eu vi um missionário, uma vez, na África, ele pegou aquelas crianças, né, tudo ali, e ele falou assim: olha, vamos fazer uma corrida. O que chegar primeiro vai ganhar o prêmio lá. Aí ele 1, 2, 3, já. Aí as crianças
deram as mãos e correram e chegaram todas juntas. E ensinaram a ele, inculcaram nele, que é importante chegar junto, é importante chegar com alguém. Chegar sozinho não traz privilégio, não traz prazer a ninguém. E tem muito crente querendo chegar sozinho, guardando a palavra, o evangelho para si só. Que nós, veja bem, que nós não sejamos assim. Que nós possamos pregar a palavra, que nós possamos buscar meios para alcançar vidas, que nós possamos ser fiéis na palavra, no conhecimento da palavra do Senhor. Esse é o nosso desafio. Eu estou desafiando vocês assim, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Fica de pé nessa hora. Ó Deus, eu sei que muitas vezes, Senhor, a Tua palavra pode ser dura aos nossos corações. E quando isso acontece, Deus, é porque nós percebemos que nós estamos falhos contigo. Muitas vezes nós estamos fracos. Nós sentimos, Senhor, o nosso coração triste por algum motivo, por alguma coisa, problema de família, desemprego. Isso nos enfraquece porque nós somos de carne, Senhor. Não somos carnais, mas somos de carne. Nós temos aqui, Senhor, o Teu Espírito habitando em nós, mas nós precisamos ainda buscar o corpo de glória, e nós vamos alcançar isso quando estivermos na glória contigo. Ó Senhor, mas enquanto estivermos aqui, a tempo e fora de tempo, anima a Tua igreja, Senhor, desperta os nossos corações, o meu coração, a ser diligente, ó Deus, estar mais na Tua presença. Quero entregar, Senhor, nesta hora, o meu ser a Ti. Ó Deus, nós queremos buscar a Tua face, nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. Ó Deus, Tua palavra fala que um dia, neste lugar, junto com os santos, na Tua presença, é melhor do que 1000 dias em qualquer outra parte. Então nós temos a melhor parte, Senhor, que era estar na Tua presença. Confirma, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações e dos meus irmãos aqui, para que nós possamos, ó Deus, dizer com as nossas vidas a toda e qualquer criatura desta terra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa os nossos corações, Senhor. Ó Deus, dá a nós uma semana não só de paz, mas uma semana de desafio, Senhor. Desafia o Teu povo, ó Deus, a estar mais na Tua presença. Desafia, Senhor, o Teu povo a buscar mais a Tua face, a orar, ó Deus. Ensina-nos a orar. Nós ainda estamos caminhando ao aprendizado de estar na Tua presença, mas que nós possamos sentir o desejo, Senhor, de estar cada dia na Tua presença, recolhendo porções do Teu amor. Estar na Tua presença é o que nos basta, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, ó Deus, e pelo privilégio de falar de Cristo. Ó Deus, abençoa os Teus irmãos, os meus irmãos aqui, os Teus filhos, Senhor, dando uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana revestida com o Teu poder, que nós possamos sair da Tua presença, Senhor, abençoados, porque aqui nós estivemos na presença do Rei da Glória. Tu estás em todo lugar, mas aqui nós nos ajuntamos para celebrar, Senhor, celebrar aquilo que Tu fez por nós. E Tu nos deste, Senhor, algo que nós não podemos retribuir, mas nós agradecemos a salvação em Cristo Jesus. E nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode permanecer em pé. Vamos louvar ao nosso Deus novamente. Louvor e honra.
poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o seu reino jamais passarás, ó eterno Deus. Seu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus. Nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus. Seu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus. Nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o seu reino jamais passarás, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Amém. Glórias a Deus. Tenha uma ótima semana. A graça e paz do nosso Deus. Amém, igreja. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno